Olá, boa tarde, você que nos acompanha no site da Gazeta do Povo, nas nossas mídias sociais. Hoje estamos aqui com a nossa última entrevista da sequência que estamos fazendo com os pré-candidatos do Paraná ao Senado. Nós estamos aqui no estúdio com o ex-governador Beto Richa, candidato pelo PSDB ao Senado. Antes de mais nada, governador, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Galindo, essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês através da live da Gazeta do Povo. Tá certo. O governador que saiu no último 6 de abril do Executivo para se candidatar ao Senado, a gente vai fazer como em todas as entrevistas, vai passar um videozinho que a Maria Eduarda preparou aqui, o Rodrigo está com ele no ponto mostrando a biografia, que a maioria já conhece, mas a biografia do governador até hoje, vamos lá. Então vamos começar aqui falando sobre a vida do governador e sobre essa decisão, primeiro, antes de mais nada, do senhor sair do governo do estado para disputar o Senado. O senhor decidiu meio que aos 45 do segundo tempo, inclusive foi uma certa novela, vai, não vai, todo mundo querendo saber, mas o senhor decidiu que vai ser candidato ao Senado. O senhor agora, já um mês depois, foi uma decisão acertada? O senhor está com vontade de voltar para o Legislativo? Normalmente o pessoal associa o senhor ao cargo executivo, né? O senhor está cheio de vontade de voltar para o Legislativo? Como é que está? Olha, Rogério, aqueles que me acompanham há mais tempo sabem que eu sou cauteloso, que eu nunca tive, como a maioria da classe política, essa ansiedade. Termina uma eleição, já está fazendo projetos para a próxima. Eu, tudo no seu devido momento, quando eu me elejo, me concentro exclusivamente em cumprir bem o mandato que o povo me delegou. Assim foi como deputado, vice-prefeito, prefeito 2 vezes de Curitiba, eleito com a maior votação da história da nossa capital, uma grande aprovação da nossa gestão, e 2 vezes como governador. E sempre decidi no momento adequado, sem atropelar nada. E sempre ouvindo as pessoas. Decidi ser reeleito, decidi largar o cargo de prefeito para ser governador, ouvindo as pessoas e acompanhando qual era a tendência. Isso eu fiz agora. E saí por quê? Ouvi muito nas ruas, eu andei muito no estado do Paraná, fui o primeiro governador a visitar os 399 municípios. Boa parte deles, por várias vezes eu estive presente. Então, nessas andanças, eu ouvia o clamor das pessoas para que eu disputasse as eleições. E para isso eu tinha que me desincompatibilizar do cargo de governador até o dia 6 de abril. Depois eu analisei os partidos que me acompanham, que foram importantes nas eleições que participei, vitoriosas. Nas últimas, por exemplo, eu venci a eleição de governador no primeiro turno. Importante. E os partidos que nos garantiram a governabilidade na Assembleia Legislativa. Outro ponto a ser analisado. Com quem eu deixaria o governo do Estado? Com a Cida Borghetti. Esteve conosco nesse momento todo, nesse segundo mandato, participou das grandes transformações que implementamos na administração pública, a coragem e determinação que tivemos de fazer o ajuste fiscal, que deixa o Paraná hoje com a melhor situação fiscal e financeira do Brasil. Então ela tem qualificação, tem o toque feminino na administração do Estado, demos a oportunidade de uma mulher, pela primeira vez na história, assumir efetivamente o governo do Estado do Paraná e a certeza de que ela vai preservar as conquistas que o Paraná teve, que colocam nessa posição de destaque privilegiada no cenário nacional, que é o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas. Então, feita essa análise, eu senti a vontade para disputar as eleições desse ano e, cumprindo a lei, tive que me afastar do governo do Estado. Mesmo porque nós temos uma deficiência no Senado da República. Senadores que não ajudaram o Estado do Paraná. Eu faço uma pergunta, o que eles trouxeram para o Paraná ao longo do seu mandato como senador? Nós tivemos várias pendências em Brasília. Foi desrespeitado o direito dos paranaenses. No governo do PT, sobretudo, uma perseguição implacável. Cito aqui o exemplo clássico daquela liberação do programa ProInvest. Investimentos, liberação de recursos sob financiamento do governo federal para investimentos em infraestrutura, obras de infraestrutura.
todos os estados brasileiros, sem exceção, vocês se lembram disso, tiveram acesso a esse financiamento. O único estado do Brasil que não recebeu os recursos foi o Paraná. E sempre desculpas esfarrapadas. Um dia, você estava até presente lá no Roda Viva, a pergunta foi essa. Falei, olha aqui, Augusto Nunes, que era o mediador, você acredita que o Paraná tem a pior situação do Brasil para não ter acesso a esses financiamentos? E depois eu descobri. Uns 3 anos atrás, o Mauro Ricardo, conversando com uma técnica da Secretaria do Tesouro Nacional, ela disse, eu tinha vergonha, cada vez que era obrigada a cumprir uma determinação do PT para não liberar o recurso para o estado do Paraná. Nenhum senador apareceu para ajudar, ao contrário. 2 deles fizeram toda a campanha e esforço possível para não liberar o recurso, para me desgastar politicamente, mesmo que isso significasse punição, prejuízo ao Paraná e aos paranaenses, porque são obras de rodovias, infraestrutura em várias regiões do estado do Paraná. Nenhum apareceu. Então a ideia também é estar lá para ajudar a defender os interesses do estado do Paraná, coisa não foi feita até então. Sabemos que historicamente no Paraná prevalece a autofagia. Isso é um desrespeito aos paranaenses, é um desrespeito àqueles que têm mandato conferido pelo povo, que não elege vereador, senador, governador, deputados para ficar brigando. Elege para defender o interesse legítimo da população. E eu cito meu exemplo. Como governador, atendi indistintamente os 399 municípios do Paraná, independentemente da cor partidária do prefeito. Prefeitos do PT do Paraná, agradecidíssimos a atenção que mereceram do meu governo. Porque quando impera essa animosidade, o governador não manda obras para o município, porque o desgaste é tremendo para o prefeito, não tendo obras, cá para nós, quem paga a conta dessa briga é o povo, que não tem culpa se um não se dá com o outro. Exige e merece respeito por parte dos seus representantes políticos. Então, porque falar, todo mundo fala. Eu cito o exemplo. Eu fiz isso no Paraná, coisa que no governo anterior não existia. Todos eram tratados na ponta da botina. Prefeitos vinham ao Palácio Iguaçu, primeiro temerosos. Como é que está o humor do governador? Não raras vezes eram humilhados publicamente e voltavam de mãos vazias. Pergunta hoje para os 399 prefeitos do Paraná. Como é que é o atendimento do governo? Como é que o Beto Richa tratou vocês? Com a educação, não é só prefeito, que todo cidadão merece. Até porque o governador, por exercer o maior cargo político, tem que ser o primeiro a dar o exemplo da tolerância, do respeito, da educação, aquele que agrega forças da sociedade, de entidades, instituições, para ajudar os interesses do estado do Paraná. E pergunte mais aos prefeitos, se viram em outro governo um volume tão grande de investimentos e obras quanto o nosso governo fez. Então eu cito esse exemplo para dizer que o mesmo comportamento, se for eleito e merecer de novo a confiança dos paranaenses, nós vamos fazer no Senado da República. E aqui de antemão, ou melhor, em primeira mão, Galindo, Euclides, quero dizer, se for eleito senador, qualquer que seja o governador eleito, de qualquer partido, seja a oposição ao meu partido ou a mim, terão o meu apoio lá no Senado da República para defender e apoiar os projetos de interesse do estado do Paraná. E, governador, o senhor citou a confiança em deixar o governo nas mãos da Cida. Sim. E a gente sabe que o Ratinho fez parte do seu governo, não só como parlamentar, mas também como secretário. Já está definido na sua cabeça, porque o senador vai ter que, geralmente vem casado com alguma chapa de governador até para impulsionar a própria candidatura. O senhor já definiu com quem pretende se aliar para a eleição de outubro? Olha, Cida ou Ratinho? Muito francamente, hoje a ala majoritária do PSDB, a tendência é apoiar a candidatura da Cida Borghetti. Tem uma ala que quer o Ratinho, outra ala que quer o Osmar Dias, a tendência é essa. Eu não sou dono do PSDB, eu estou presidente. E o fórum legítimo que vai definir, até para que haja o respeito à opinião dos filiados do PSDB, será a convenção. E até para que o partido saia de uma decisão, qualquer que seja, todo unido, né, para fortalecer uma certa candidatura. E também passa, evidentemente, uma coligação pelo melhor projeto para o estado do Paraná. Não apenas eleitoral, projeto de governo, que o PSDB entenda seja o melhor para o estado do Paraná. Até para preservar todas as conquistas que tivemos a duras penas nesse governo, que coloca o Paraná na melhor situação do Brasil. O senhor falou da Cida Borghetti como uma aliada, e foi realmente, né, sua vice, e está hoje no governo por ter sido sua vice, né? Eu queria saber como é que está a relação com ela, até em função desses últimos fatos, ela acabou demitindo o Deonilson, que foi uma espécie de braço direito do seu governo, né, seu chefe de gabinete, secretário, todo mundo sabe que ele era
muito próximo ao senhor, e ele foi demitido em função dessa denúncia de que teria havido um direcionamento, uma gravação, né, apareceu uma gravação na Isto É, para quem não acompanhou, né, mostrando o Deonilson conversando com um empreiteiro do grupo Bertin, dizendo que havia um direcionamento, uma combinação, ou como ele diz, um compromisso de que a obra da 323, uma obra importante na rodovia lá de Umuarama, no noroeste do estado, ficaria com a Odebrecht, pedindo para o empreiteiro sair da licitação. Queria saber primeiro se isso afeta essa demissão, o senhor concorda que ela deveria ter acontecido, da CIDA, e segundo, sobre a denúncia em si, o senhor já conversou com o Deonilson sobre isso? O senhor em algum momento já tinha uma desconfiança dessa licitação? Como é que o senhor vê essa situação toda? Bom, primeiro deixar claro que não houve nenhum direcionamento desta obra ou dessa licitação para a parceria público-privada estabelecida entre o Estado do Paraná e, no caso, a empresa, o consórcio que se formou, que foi vitorioso nessa PPP. É uma licitação e qualquer um poderia participar dela. Não houve em momento algum qualquer direcionamento. E eu confio na justiça, e vocês podem ter absoluta certeza. A verdade vai aparecer e talvez antes do que a gente espera. Eu estou absolutamente tranquilo, sempre tive uma conduta retilínea, ética e com a maior transparência, né? Não houve qualquer direcionamento. E a atitude dele, eu estive com ele já uma vez e ele me pediu que desse um tempo, que ele iria me explicar por que aquela conversa e em que circunstâncias se deu aquela conversa. Mas não houve nenhum direcionamento à obra, qualquer um poderia participar dessa licitação. E eu quero deixar claro, não houve um centavo de dinheiro público investido nessa licitação ou nessa obra. Ao contrário, o consórcio é que investiu, eu acho que uma soma expressiva, para o projeto e para os documentos todos para participar dessa licitação. Não teve um centavo de dinheiro público. Para quem ouve ou lê a transcrição... E é verdade também, só para continuar, sim, que eu pedi ao secretário Mauro Ricardo, pedi à Procuradoria-Geral do Estado que acompanhasse de perto essa situação. Mesmo porque a empresa estava em dificuldades, a principal do consórcio, Odebrecht, e não conseguia apresentar toda a documentação necessária para a efetivação dessa parceria público-privada. E eu que pedi o distrato do contrato e a rescisão do contrato há mais de um ano. Mas para quem vê, ouve a gravação ou lê a transcrição, é difícil acreditar que não tem um direcionamento quando o chefe de gabinete do governador está dizendo que tem um compromisso e que precisa que o empresário se retire. Que eu não gostei da gravação que eu ouvi. Isso eu não posso o senhor ouviu? Deixar de... Ouvi na imprensa. Uhum. Ouvi na imprensa. Na época o senhor não soube disso? Não soube. Então vamos aguardar as explicações e vamos aguardar os depoimentos que estão sendo colhidos. Eu acredito na justiça. E o senhor acredita no Deonilson? Tenho convicção de que a verdade vai aparecer. E o senhor acredita no Deonilson? O senhor acha que tem uma explicação possível para aquilo? Estou esperando as explicações dele. Eu estou aguardando ainda. Nesse caso, é um fato que aconteceu agora nesse final de semana. Quinta para sexta, né? Nesse caso, governador, supostamente haveria delatores da empresa Odebrecht que citam repasses de 2,5 milhões da sua campanha que estariam ligados a essa obra. Até por isso o caso foi tanto para a Justiça Eleitoral quanto para o juiz Sérgio Moro. Tem vários estados essa situação que eles alegam ter dado dinheiro para as campanhas eleitorais. E a quase totalidade dos demais estados envolvem obra pública, envolve aditivos, ou seja, desvio de dinheiro público. Aqui no Paraná não. Isso que nos causa muita estranheza, porque o meu caso só, que não foi exclusivamente para o eleitoral. Tanto é que nós estamos pedindo, meu advogado, revisão lá no STJ e já está marcado para o dia 6 a revisão desse direcionamento. Sendo que tanto o subprocurador da República quanto o ministro, Og Fernandes, do STJ, eles falam que não tinha qualquer ligação com Lava Jato e fazem insinuações que a questão era meramente eleitoral. Eles falam uma coisa, mas na prática foi outra que aconteceu. Então está havendo um questionamento, até esqueci o termo jurídico que define isso, para voltar essa decisão. Então, dia 6 está marcado a reunião lá do Conselho Superior, ou algo assim, uma instância lá, Corte Superior do STJ para esse julgamento. E os tesoureiros da sua campanha foram secretários, inclusive? O senhor tem confiança que não houve recurso de Caixa 2? Você falou de dinheiro para minha campanha, eu nunca captei dinheiro em qualquer campanha. É o partido que faz, é o comitê financeiro das campanhas que faz a captação. Mas são pessoas muito próximas e sempre ao senhor, orientados por mim.
que só haja captação de recursos com origem confirmada e todos contabilizados na campanha. Tanto é que em todas as minhas campanhas o TRE sempre fez elogios do detalhamento. Teve eleição que tinha 120 mil folhas a minha prestação de contas. Até menor produto, menor aquisição da campanha estava lá registrado, estava lá contabilizado. A menor doação estava lá toda contabilizada. Então sempre fomos muito cuidadosos com essa situação. Em relação a esse caso, eu perguntei para as pessoas que compunham o meu comitê financeiro se houve o ingresso desse dinheiro. E todos me reafirmaram que não tinha a entrada desse dinheiro. Só para encerrar esse capítulo, digamos assim, no caso do Deonilson, o senhor disse que ainda espera a explicação dele, né? Mas o senhor acha que foi acertada a condução da governadora de demiti-lo nesse momento? O senhor, isso em algum momento estremece a sua relação com a Cida Borghetti? O senhor teria feito mesmo? A única coisa que ele reclamou é que ele não teve espaço para se explicar, né? Que ele pediu um prazo, podia até se licenciar, algo parecido, e de repente houve essa demissão, mas ele também estava disposto, se fosse o caso, a pedir a demissão. Para explicar uma coisa que já aconteceu. Eu não sei. Eu estou aguardando as explicações também. E, governador, passando, como o Rogério falou, para outro assunto que também é bastante delicado, supostamente a revista Veja divulgou que o Nelson Leal Júnior, que foi o presidente do DR na sua gestão, estaria fazendo uma delação premiada, citando desvios na patrulha do campo, etc. O senhor está acompanhando esse assunto? Como é que o senhor está vendo esse episódio? Não estou. Estamos todos aguardando o que ele tem para dizer. Ninguém imagina o que possa ser. Nunca houve lá também qualquer desvio de conduta, qualquer obra ou licitação, contratação que fossem irregulares. E o senhor sabia? Agora, no DR, o DR tem autonomia para fazer essas contratações e licitações. E aquele escândalo que a Operação Integração desvendou, que haveria desvios no pedágio, etc. Isso em algum momento chegou ao senhor? Depois que eu vi da prisão dele, é que era aquisição de imóveis sem origem dos recursos declarados. Me parece que é isso. Me parece que não apontaram nada em relação a pedágio. O pedágio é caro, todos concordamos que é caro. E eu assumi um compromisso na campanha de 2010 de despolitizar esse assunto, que foi muito utilizado, é recorrente em todas as campanhas. Sempre os eleitores enganados. Ora, quem não se lembra da célebre e enérgica frase do Requião, candidato lá atrás? Se eu for eleito, 2002, pedágio baixa ou acaba? Baixou? Não. No período de governo dele, mais do que dobrou de valor a tarifa de pedágio. Pedágio acabou? Não acabou. Só balela. Mais que dobrou o valor, e um detalhe, não foi construído um palmo de duplicação em todo o anel de integração das rodovias pedagiadas. Diferente do meu governo. Estão aí as obras em todo o estado do Paraná, em todas as regiões. O que eu falei em campanha eu cumpri. Vou chamar as concessionárias para uma conversa, sempre fazendo prevalecer o interesse público. Retomamos as obras em todas as regiões. Só aqui, na Rodovia do Café, de Ponta Grossa a Apucarana, são 10 frentes de trabalho de duplicação. Daqui a um tempo, você sai lá de Londrina, porque nós também deixamos dinheiro em caixa para a duplicação, a continuidade da PR-445, que vai da saída de Londrina até o trevo de Mauá. No primeiro trajeto, já licitado, ganhou, se não me engano, um consórcio de São Paulo, de Londrina até o distrito de Irerê, que é o mais congestionado ali, sendo que já duplicamos todo o perímetro urbano da 445 Londrina com 15 trincheiras. Uma belíssima obra, todos elogiam lá. Então, todas as regiões recebendo duplicação de estradas. Foi o que nós fizemos no nosso governo. Se o pedágio é caro, o contrato é lá de 1997. Não consegue se mexer. Todas as judicializações que fez o Requião, todas ele perdeu na justiça. Se o pedágio é caro, tem que perguntar para a Justiça Federal. Porque ele reclama que o senhor retirou as ações que um dia iam dar resultado, que o senhor... Ele retirou as obras do pedágio. Ele retirou as obras para também enganar os paranaenses. Lá na 277, toda a necessidade de duplicação ele retirou do contrato. Muitas pessoas morreram nessas estradas pela demagogia dele. Ali no trecho, Medianeira-Matelândia, vocês devem se lembrar, porque teve repercussão nacional, foi muito triste, um acidente com uma van cheia de crianças que estavam indo para Foz do Iguaçu participar de um campeonato de artes marciais. Todas as criancinhas perderam as vidas. Já está inaugurada há mais de 4 anos. Acho que no meu primeiro governo ainda, nós inauguramos esse trecho. E as obras continuam. Agora está lá, do Trevo Cataratas em direção ao Trevo São João, passando pela Copavel, Autódromo de Cascavel, as belíssimas obras de duplicação também. Como em todas as regiões do estado, grandes obras acontecendo.
E se o senhor for eleito senador, vai ser uma ponte importante. Ele que deixou, né, bilhões de ações pendentes das concessionárias contra o Estado do Paraná. Bilhões de reais. Se o senhor for eleito senador, vai ser uma ponte importante também com o Ministério do Transporte. A gente sabe que o contrato vence em 2021 e tem que ser reanalisado. Que posição o senhor defende junto ao Ministério do Transporte, se o governador eventualmente pedir o melhor modelo que atendeu os interesses dos paranaenses? Nós temos visto, com muita clareza, todas as novas concessões, o valor da tarifa do pedágio caiu, mas significativamente. Até na ponte Rio-Niterói, que houve uma nova licitação, acho que caiu pela metade, 40% ou 60%. Então tem que analisar, na ocasião, qual é o melhor modelo. A 323, por exemplo, que nós dizíamos há pouco, lá de Maringá, ou Paissandu, porque até Paissandu eu já dupliquei, até o Moarama, e depois o trecho mais à frente até Francisco Alves, eu falei para a população, estavam todos impacientes pelo atraso dessa obra em função do fim da PPP. Falei, olha gente, valeu a pena a demora, porque com o ajuste fiscal que eu fiz, nós temos dinheiro em caixa. Agora nós vamos fazer a duplicação de todo esse trecho, mais de 200 quilômetros de estrada, com recurso próprio, porque valeu a pena o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas, e hoje nós podemos fazer o investimento todo dessa duplicação com dinheiro do governo, e aí não tem mais a necessidade de implantar as praças de pedágio. E todos ficaram felizes. Tanto é que a Cida Borghetti lançou agora o primeiro trecho, porque o projeto está pronto, ali de Paissandu até Dr. Camargo. E conforme os projetos vão ficando prontos, faz a duplicação até o Moarama. Uma última denúncia que apareceu de novo no noticiário nos últimos dias é relativa a Quadro Negro, Eduardo Lopes, que já tinha falado na delação dele, agora foi a denúncia requentada. Mas foi só requentaram o que ele falou 1 ano e meio atrás. Agora ele acrescentou uma vírgula agora nisso. Ele foi fazer o depoimento na justiça mesmo, né? Formalizar aquilo que ele já tinha dito. É o mesmo depoimento. Né? E ele novamente disse, como o senhor disse, ele já tinha falado antes, né? Que o dinheiro das escolas que não foram construídas teria sido direcionado para campanhas políticas. Sim. Citou vários políticos do mesmo grupo, né? Mas inclusive o senhor e pessoas da sua família, seu filho, seu irmão e algumas pessoas, a vice-governadora. Ele diz que ouviu dizer. Sim. Né? Isso que eu queria... Eu não conheço esse cidadão, senhor, nem quero conhecer. Ele senhor... é um criminoso. O senhor, em relação a esse dinheiro, o senhor chegou a falar com as pessoas que cuidavam da tesouraria das suas campanhas, o Juraci, o Guignoni? Não eles houve, dizem alguma coisa? Nunca houve isso. Eu jamais compactuaria com dinheiro desviado de obra pública, quanto mais de escolas. Eu não sou louco. Eles, além de malandros, são insanos. Eles pagaram uma obra em Campina Grande do Sul, 92%, como se a obra tivesse 92% executada, estava no chão. Isso é uma loucura. Jamais aceitaria essa ou qualquer outro tipo de desvio. Tanto é, Galindo, que isso eu espero que a imprensa coloque. Quem montou essa operação foi o meu governo. A denúncia veio para o meu gabinete de superfaturamento na execução de um pedaço de muro da escola Mâncio Moro no Jardim Social aqui em Curitiba. Onde o senhor vota, curiosamente? Por coincidência, onde eu voto. Na hora mandamos apurar lá na Secretaria de Educação. Daí apareceu um volume maior de irregularidades. Mandamos para a polícia, para o NURSE, que investiga crimes. E ali as pessoas foram demitidas do meu governo. Algumas foram presas pela Polícia do Estado, não é o GAECO não. Foram presas. Toda a investigação realizada. E o resultado dessa investigação da Polícia Civil do Estado foi encaminhado para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas do Estado, para a Controladoria do Estado. Ninguém foi poupado. Eu fiz mais. Pedi à Procuradoria-Geral do Estado que abrisse ações de improbidade contra todos os suspeitos. Todos eles estão com os bens indisponíveis. Então, nós não varremos nada para baixo do tapete. Tudo foi devidamente investigado. O Ministério Público entrou meses depois na investigação que o meu governo fez. Até o nome, Operação Quadro Negro, foi o meu governo que deu. E esse cidadão, que eu só acho estranho isso, acho que todo tipo de investigação é importante. Até para que se acabe de uma vez por todas com a impunidade nesse país. Esse cidadão, esse indivíduo, ninguém falou até agora. Ele deu golpes em vários estados do Brasil. Ele deu golpe lá na Bahia, que me contaram, na Companhia de Saneamento da Bahia, na Codevasf, no Distrito Federal. Ele foi preso no meu governo. Eu não sei qual é a dúvida que paira ainda e a exploração indevida desse fato. Ele é um criminoso e criminoso não pode, a sua palavra, ter fé pública. E o que acontece? Está solto aí nas ruas.
como o delator de Londrina, que estuprou dezenas de crianças, não apresentou uma prova, está solto lá em Londrina. Réu confesso em desvio de 20 milhões do Estado. E o Estado entrou lá também. Porque o Ministério Público estava pegando 2 fazendas dele por 20 milhões. Fomos investigar, vale 7 milhões a fazenda. E nós queremos ressarcir até o último centavo o dinheiro do Estado. Eu não compactuo com desvio de conduta nem corrupção. Governador, neste caso da Quadro Só que Negro... o momento é isso, é denuncismo em todo o Brasil. Todo o Brasil. E eu acabo sendo vítima disso. Neste caso da Quadro Negro, um dos principais operadores do esquema era o Maurício Fanini, Sim. com quem o senhor nunca escondeu ter tido uma relação de amizade. Traiu minha confiança. Exatamente. O senhor sabia que isso poderia ocorrer da parte dele? Se sentiu traído? Nunca imaginei. Eu nunca ouvi nada que desabonasse a sua conduta. Senão jamais o colocaria. Jamais o colocaria. Traiu minha confiança. Agora, justamente falando, o senhor, lógico, tem um governo inteiro, né, grande nas mãos, é difícil saber tudo o que está acontecendo. Mas essas pessoas mais próximas, o Fanini, o Deonilson, o Ezequias, o senhor acha que houve, em todos esses casos houve traição? E no caso do Ezequias, ficou até famosa a sua frase, né, que o senhor perdoava o pecado e não o pecador, mas não o pecado. É o pecador e não o pecado, né? No caso desses outros 2 casos, o senhor também acha que ele se aplica aplica ou não? ele recebeu antes de entrar no meu gabinete na Assembleia Legislativa. Sim. É anterior a ele trabalhar comigo. Ele foi lá, reconheceu o seu erro, devolveu, não conheço ninguém que faz isso, devolveu tudo que foi apurado aos cofres do Estado, aos cofres públicos. O senhor sempre diz nesses casos que... E eu falei mais, lá no Roda Viva também que você estava, em maio de 2014. 15. Se ele fosse em maio de 2014, foi antes da eleição. Foi antes? Eu achava que era depois. Foi antes da minha eleição, pode checar. A memória, tem memória boa. Lá eu disse que se o Ezequias incorresse na lei estadual, que fui eu que implantei no governo, eu que implantei no Estado, da ficha limpa, ele estaria fora. E, governador, nesses casos, o senhor sempre costuma dizer que muitas pessoas circundam o governador do Estado. São pessoas que o senhor acha que se aproveitam da proximidade para fazer esse tipo de coisa? Olha, nesses casos, de pessoas tão próximas que acabaram... Qualquer empresário que tenha 10 funcionários, 50, 200, 500, 1000, eu tenho 190 mil funcionários públicos. Cargos em comissão, milhares. Diretorias de empresas públicas ou diretorias de secretarias, centenas. Todos me conhecem. Eu garanto para você que muitos têm medo, sabe que se eu pegar, serão investigados. E sendo culpados, serão punidos. Eu nunca varri nada para baixo do tapete. Tá aí a situação, o Maurício mesmo, falo que era meu amigo, era da minha confiança, foi preso no meu governo. Foi preso no meu governo. E mais uma do Eduardo, da Valor, que tanto vocês falam, ninguém investigou. Quando que ele montou a sua empresa? Me contaram, o tio dele, deputados me contaram que conviveram no outro governo, um tal de Elião, deve ser Hélio o nome dele, montou a empresa para ele fazer obras no governo. Ele fez muita obra no governo Requião. Fez obras na Sanepar e de repente interrompeu. Não conseguimos até hoje descobrir a razão por que interromperam na Sanepar as obras desse Eduardo da Valor. Deve ter feito alguma irregularidade. E aí, babado do tapete. Aqui não tem babado do tapete, não. Nós que investigamos, nós punimos, foram presos no meu governo. Mas, momento de denuncismo, todo mundo querendo colocar os políticos na mesma vala comum, que eu acho um erro isso. Isso é um desestímulo aos políticos de bem. Porque esses sim, como eu, ficam indignados ao ver o seu nome comparado ao de um criminoso. Como muitos veículos de comunicação fazem indevidamente e injustamente. Isso é inaceitável. Né? Demonizar a classe política, os políticos, é um desserviço à democracia. Negar a política é estimular o populismo e o autoritarismo. É um grande erro que se faz. Hoje a caça aos políticos é uma coisa assim implacável. E até acabam confundindo a opinião pública. Então é importante investigar por que o Eduardo montou a empresa no governo do Requião. E acho que até valia a pergunta para ele. Parece que o Requião ele esteve, ele conhece. Eu nunca tive com esse cidadão. E são aqueles que me acusam do outro lado. A gente está chegando perto da primeira parte, do fim da primeira parte da entrevista, e tem uma obra que o senhor deixou prevista agora no finalzinho, que era a faixa de infraestrutura, né, do litoral. Sim. E que tem muita polêmica em torno dela, né? Inclusive as universidades ontem se reuniram com o governo, pedindo mudanças, muita gente contestando. Queria que o senhor falasse do seu ponto de vista por que é importante, por que o senhor acha que deveria ser feito. Bom, primeiro que nós cuidamos da infraestrutura de todo o Estado.
grandes obras regionais, obras de infraestrutura aconteceram no meu governo. Até porque nós temos recursos para isso, diferente da maioria dos estados, quase a totalidade, que não fizeram o ajuste fiscal como nós fizemos no estado, estão passando por dificuldades tremendas. Não tem dinheiro nem para pagar a folha de servidores, que dirá fazer obras, porque a hora que não paga a folha é uma situação extrema. Já paralisaram há muito tempo obras, pagamento de fornecedores, investimento nos municípios, e aqui nós fizemos o maior investimento da história do Paraná. E o litoral está dentro desse contexto. A necessidade dessa faixa de infraestrutura para ligar, em especial, a cidade de Pontal, e também para o novo empreendimento, um condomínio industrial que está previsto ali em Pontal. Todos os cuidados ambientais foram tomados, todos. As áreas de mangue foram preservadas, todas. Contrato lá com grandes escritórios ambientais para ver todas as necessidades de preservação de áreas, que não houvesse um impacto ambiental mais significativo, mas é importante fazermos as obras. E eu acho que é muito possível se conciliar desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente e inclusão social. É a redenção do litoral do Paraná. Todos no litoral na expectativa enorme, uma grande ansiedade por essa obra, onde nós faremos ali, nesse condomínio industrial, o maior porto acostável do Brasil. Ali está previsto 7 quilômetros de porto. E lá na entrada da Baía de Paranaguá, onde temos um calado natural, sem a necessidade de fazer permanentemente, como acontece em Paranaguá, as dragagens. Ali nós temos um calado natural, na Ponta do Poço, acho que é o nome, de mais de 20 metros. Então, seria o ideal ali para o desenvolvimento do litoral, para a geração de emprego e renda e para o desenvolvimento de todo o estado. Lembrando que o Porto de Paranaguá hoje é considerado pela ANTAQ o melhor porto do Brasil, graças à governança que nós implantamos no Porto de Paranaguá. No governo do Requião, o porto não saía das páginas policiais. O seu irmão, aquele que foi pego com um armário recheado de dólares, sem origem, é isso que me causa estranheza, embora pareça que a operação está em curso. Teve a operação da Polícia Federal Dallas, que não prendeu o irmão do Requião, mas prendeu outro superintendente do seu governo. É incomparável o porto daquela época do porto que é hoje. Fizemos todas as dragagens. Eu não vou me ater muito a esse assunto para não cansá-los, mas só vou dizer uma coisa. É uma vergonha. O Porto de Paranaguá, no governo do Requião, não tinha dragagem. Os navios saíam com meia carga, porque não tinha calado. Hoje, todas as dragagens realizadas, ampliação da capacidade operacional do porto, os equipamentos, shiploaders, guindastes, todos foram modernizados. Eram da década de 70. Obsoletos, lentos, braço curto, que não conseguia fazer a distribuição da carga dentro do navio, e hoje equipamentos modernos que garantem agilidade. Acabaram as filas quilométricas de caminhões esperando para desembarcar no porto. Diminuímos a fila de espera de navios e batemos recordes sistematicamente na movimentação de cargas. Fechamos esse ano passado com cerca de 50 milhões de toneladas movimentados, contra 36 milhões lá em 2010. É incomparável o Paraná que eu deixei hoje, as empresas públicas, a situação que tem hoje, com o que eu recebi lá em 2010. Graças à visão retrógrada, aos maus tratos aos investidores privados, à iniciativa privada, e hoje reinserimos o Paraná na agenda de investidores nacionais e internacionais. E um porto eficiente ajuda a melhorar a competitividade dos produtos brasileiros. O mesmo posso dizer da Copel. Nos últimos 5 anos foi eleita a melhor companhia distribuidora de energia do Brasil pela ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores. Agora, há cerca de um mês, lá em Medellín, na Colômbia, foi eleita a melhor da América Latina. A Sanepar, a mesma situação. Segundo o Instituto Trata Brasil, que é o instituto especializado em saneamento no país, a Sanepar foi eleita a melhor companhia do Brasil. E veja só o dado, hein? Presta atenção. Das 11 cidades com os melhores índices de saneamento no Brasil, das 11, 5 estão no estado do Paraná. Isso é saúde para a população. Isso é desenvolvimento para o estado do Paraná. Curitiba é a capital que tem o melhor saneamento dentre as capitais. Então esse é o Paraná que eu deixei. Empresas eficientes, uma governança implantada. Eu não agi com politicagem. Eu não faço populismo fiscal. Agi de maneira profissional, garantindo eficiência do governo para os resultados que o Paraná apresenta hoje. Os números que o Paraná tem hoje são reconhecidos no Brasil inteiro. Vou a Brasília, vou a outro estado, todo mundo reconhece. Fui agora, semana passada, para Brasília, até uma inconfidência, mas encontrei lá
O ex-prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, né? Que veio me cumprimentar pelo Paraná ter os números que o Brasil inteiro admira. Roberto, estou lá concorrendo ao governo de Minas, vou lutar para ganhar a eleição, estou com boas perspectivas, estou otimista, mas eu sei que o que me espera é um quadro muito triste de degradação de Minas Gerais. Falta de dinheiro para tudo. O governador lá agora foi indiciado. Ele desvia dinheiro do ICMS, da cota parte dos municípios para cobrir os furos. Vem dinheiro da saúde do governo federal, ele desvia para cobrir os furos. Isso é um governo ineficiente. Isso é um governo populista. E aqui nós fizemos a nossa lição de casa, mesmo que paguei um preço caro. Eu não pensei na próxima eleição para tomar as medidas que eu tomei no Estado, porque eu estava convencido, até porque eu trouxe um especialista em finanças públicas para nos auxiliar aqui, que foi o secretário Mauro Ricardo. Tinha plena confiança, fez um grande planejamento e me convenceu. Paguei um preço caro, mas o Paraná está de pé no meio da crise. Temos a melhor situação do Brasil apontada pelas principais agências de classificação de risco de crédito do mundo, a Fitch e a Moody's, que colocaram para o Paraná a melhor classificação entre todos os estados brasileiros. Temos lá a avaliação do The Economist, grupo britânico que faz avaliações periódicas, comparativas entre os estados brasileiros. Eu peguei um estado em 5º lugar no ranking de competitividade. É uma parceria com o grupo Tendências. Se reúne lá dezenas de especialistas e meses ficam analisando os números dos estados, os investimentos realizados. E nós alternamos todos os últimos anos do meu governo, 2º e 3º lugar, ano a ano, em competitividade no Brasil. O mesmo grupo britânico Financial Times, que colocou o nosso programa Paraná Competitivo de atração de investimentos privados com incentivos fiscais como um dos 8 melhores programas do mundo. E hoje o Paraná vive o maior ciclo industrial de toda a sua história. Como é que eu não vou ficar honrado ao ouvir um depoimento do mais respeitado executivo do mundo, que é o Carlos Ghosn, que é o presidente da Aliança Renault-Nissan, que já foi presidente da Michelin, que disse: voltamos a investir na ampliação da fábrica da Renault no Paraná com bilhões, que poderia representar várias unidades da Renault, porque temos confiança no atual governo, coisa que não aconteceu no governo anterior. A Nissan eu mandei embora para Resende, no Rio de Janeiro. Quantos empregos foram perdidos no Paraná? Reinserimos o Paraná com diálogo, com segurança jurídica, com investimento no Porto de Paranaguá, porque eles usam muito ali para a exportação dos seus veículos, como várias outras indústrias e agronegócio também se utilizam no Porto de Paranaguá, recordes seguidos no corredor de exportações de grãos. Ouvi isso do Carlos Ghosn. Como ouvi também do Fábio Schwartzman, presidente da Klabin, que fez no meu governo, graças à confiança na nossa gestão, o maior investimento privado da história do Paraná. Quase 10 bilhões de reais foram investidos. Estou dando uma palestra, acho que no final do primeiro governo, para os industriais na Fiesp, portanto lá em São Paulo. Falei tudo, apresentei o Estado para tentar atrair mais investimentos ainda, e lá no meio da plateia, ergo o braço para dar um depoimento, era o Fábio Schwartzman, da Klabin. Falei: olha, quero avalizar as palavras do governador. Tudo isso que ele falou é verdade. E o Paraná, o Brasil, no meio de uma crise, melhor dizendo, e nós tivemos a coragem desses investimentos, porque lá sim tem um ambiente propício para investimentos, tem um ambiente seguro com a atual gestão que nós temos no estado do Paraná. E só consegue prosperidade, cá para nós, geração de emprego, geração de renda, bem-estar às pessoas com crescimento econômico. Não tem outra maneira de garantir. Você não tem dinheiro para programas sociais, você não tem dinheiro para educação, saúde e segurança, se não tiver um crescimento econômico, se não ampliar a capacidade de investimentos de um governo como nós fizemos aqui no estado. Aliás, quando eu fui prefeito de Curitiba, nós tivemos a maior redução de pobreza e miséria de todo o Brasil, dito pelo IPEA. É um grande instituto de muito respeito federal. E agora no governo a mesma coisa, a maior redução de pobreza e miséria do país com 57% de redução. A gente vai ter que mudar o tema, até porque já passou quase 9 minutos. Eu me empolgo falando dos resultados do Estado. E daí daqui a pouco vai passar mais da entrevista que a gente deu para os outros, daí não seria justo, então vou ter que infelizmente interromper o senhor por um minuto. O horário. Para a gente passar para a segunda parte, que são os grandes temas que o senhor enfrentará, caso seja eleito senador, vai enfrentar em Brasília, né? Queria que o senhor comentasse, por exemplo, qual é a sua visão sobre a reforma trabalhista, que já foi aprovada uma parte agora no governo Temer, né? Mas que deve estar em pauta também no próximo período de 4 anos. O que o senhor acha que
foi feito é bom, não é? E o que precisa fazer? Eu acredito que não foi a reforma ideal, mas não podemos deixar de reconhecer que foi um primeiro grande passo. Inclusive, muitos contrários à reforma trabalhista, muitos sindicatos contrários, mas é inegável que isso amplia a capacidade de geração de empregos. Porque hoje muitas empresas, dá para tapar o sol com a peneira, evitam ampliar o seu quadro de funcionários e, portanto, a geração de empregos, diante de uma forte legislação trabalhista que pune o empresário, que não estimula a geração de mais empregos. E os empresários não suportam essa situação de uma legislação trabalhista que vem lá de 1940 e tanto, se eu não me engano, muito antiga. Então tem que ser atualizada, tem que ser modernizada, e eu acredito que foi um avanço. E não há dúvida, muitos venderam que era ruim para os trabalhadores, mas na verdade isso contribui para a geração formal de empregos. Temos um percentual muito grande e crescente de informalidade diante dessa lei obsoleta que não estimula a geração de empregos. Então agora, com a flexibilização da legislação trabalhista, certamente foi um importante passo e é o que foi possível, porque tudo tem que ser negociado com o legislativo. A gente ouve, né, as barganhas, as demandas, a necessidade de alguns partidos em ter espaço no governo para votar determinado tema, isso eu abomino. O parlamentar está lá para votar leis interessantes para o país, não para o seu benefício pessoal, nem do seu partido. E muitos até com a cara de pau de fazer às claras isso. Nós votamos, mas nós queremos espaço no governo, nós queremos emendas parlamentares. Então é um absurdo. Isso tudo aqui também contribui para o grande desgaste da classe política. Por exemplo, o seu ex-vice-governador, né, o Flávio Arnes, esteve aqui recentemente, semana passada aqui no estúdio, e ele falou que acha, por exemplo, um problema que, como caducou a MP, né, da reforma trabalhista, hoje, por exemplo, as mulheres grávidas e que estão amamentando podem trabalhar em ambiente insalubre, o que é uma coisa problemática, né? O senhor vê que tem que refazer isso, por exemplo? Como lidar com essas questões? Não, sempre tem que estar modernizando, atualizando alguns pontos específicos que não foram bem atendidos. Uma situação como essa, lógico que tem a sensibilidade de todos, a necessidade. Nessas coisas eu concordo sim, que tem que ser um avanço para que seja garantida a segurança nessa situação. E, governador, talvez o pior momento do seu segundo mandato tenha sido justamente a reforma da Previdência. Sim. O senhor mexeu na Paraná Previdência e o governo federal tentou fazer neste mandato, o presidente Temer, uma reforma e não conseguiu. Qual é a reforma ideal? O senhor tem em mente? Que posição defenderá no Congresso a partir do ano que vem, se for eleito? Bom, todo mundo fala da necessidade da reforma previdenciária, que é o grande peso hoje no país. O déficit é enorme, crescente, como uma bola de neve, e logo, logo estoura. Todos que têm aposentadoria correrão risco. Os que pensam em se aposentar não têm mais segurança. Nós temos que ser claro. Agora, o que impera hoje é o discurso demagógico, porque é uma avaliação impopular e muitos não querem abordar. Querem ir, né, no efeito manada, ver o que é melhor para conquistar o voto, ainda mais nesse ano de eleição. Então, esse ano esqueça a votação de qualquer reforma. Então, é necessário. Fiz aqui no Paraná, estancamos uma grande sangria aos cofres públicos. Nós temos no Estado o fundo previdenciário mais capitalizado do Brasil, com mais de 7 bilhões de reais, ou quase 8 bilhões de reais. Na época que eu fiz a reforma da Previdência do Estado, com coragem, foi um dos principais itens do nosso ajuste fiscal, o segundo Estado com o fundo em melhor situação do Brasil, depois do Paraná, tinha 3 bilhões e 800. Menos da metade do que tem aqui no Estado do Paraná. Então estava sangrando os cofres públicos. Nós tivemos que migrar 33 mil servidores do fundo financeiro para o fundo previdenciário, onde tem dinheiro disponível para cá com essas aposentadorias. E é evidente que todo um cálculo atuarial é feito para garantir o maior tempo possível de solvência do fundo previdenciário e também as garantias do fundo financeiro para dar a segurança necessária aos servidores. Voltando a Brasília, o que o senhor acha que pode ser feito, que tem que ser feito para a reforma no Brasil? Tem que ser feito também nessa atual reforma proposta. Nós não concordamos porque quem está pagando a conta mais salgada dessa reforma são os menores. São os menores. Por exemplo, hoje um cidadão se aposenta pelo INSS e a média da sua aposentadoria é R$ 1.600. No serviço público,
No Executivo, se eu não me engano, é 15 mil reais. No Legislativo, no Congresso Nacional, a média é 25 mil reais. E no Judiciário também é mais ou menos por esse número. Mexeram só com o pequenininho. Isso não dá para aceitar. Com os mais humildes, com o que menos pode ser penalizado com uma reforma previdenciária. Faltou coragem. Por quê? Eu acompanhei de longe, ouvi comentários, porque algumas categorias se mobilizaram e foram lá no Congresso. Um deles, que isso veio a público, a Polícia Legislativa, acho que é esse termo, foi lá, se mobilizaram, foram em cima dos parlamentares e conseguiram retirar da reforma previdenciária, por exemplo, a Polícia Legislativa lá do Congresso Nacional. Então tudo isso tem que ser revisto, com coragem, acabar com os privilégios que tem nesse país, e quem paga sempre a conta mais salgada são os que menos podem ser penalizados nesse momento. Governador, um outro tema que a gente faz... Mas que tem que ter, a reforma tem que ter, porque o Brasil não suporta mais, o déficit é crescente e todos vão perder lá na frente com isso. Uma outra pergunta que a gente faz a todos os candidatos é sobre a reforma política. O senhor que veio do Legislativo, voto distrital misto, distritão, que posição o senhor defenderia no Congresso ano que vem? A meu ver, Euclides, essa é a mãe de todas as reformas. Tudo está ligado à política, né? Temos que trazer mais responsabilidades aos políticos, aos parlamentares. Temos que criar barreiras, dificuldades para essa montoeira de partidos que temos hoje. Mais de 30 partidos registrados, outros 30 guardando o registro, porque tem fundo partidário, tem negociações que eles fazem, os partidos de aluguel em época de eleição. Isso é nocivo para a democracia. Partidos que vendem o seu tempo de televisão, partidos que apoiam uma determinada candidatura com o compromisso de ter espaço no eventual governo, sem daí muitas vezes a observância da qualificação de cada um para o exercício da função, do seu preparo, e daí o desempenho ruim, o retrocesso nos serviços apresentados à população. Então tem que haver uma reforma política o mais rápido possível, que coloque dificuldades. Já tem a previsão já para o próximo mandato em acabar com a coligação nas eleições proporcionais, que eu acho que é um importante avanço, e eu torci para que fosse já para essa eleição. O voto distrital misto, acho que é um importante avanço, porque o candidato, o eleito, esteja mais próximo da população, porque hoje é muito fácil. Uma pessoa, por exemplo, um popstar, pega voto no Paraná inteiro. Que compromisso ele tem com cada cidade? Que compromisso ele tem com o seu eleitor? Pega voto generalizado. Então, vai ter um distrito, onde vai ter ali a conversa, os interesses dos eleitores, desse distrito que ele vai representar, dividido aí por densidade eleitoral. Eu sou a favor, e é uma das bandeiras do meu partido, o PSDB, o voto distrital. A gente está perto já de acabar o tempo, então vou ter que correr um pouquinho aqui. A gente tem as seguintes perguntas ainda para fazer. Eu vou tentar... O fim da reeleição também é outro ponto, tem vários pontos. Mas a gente falando dessa eleição agora, né? O seu partido tem dois possíveis candidatos, né? O atual pré-candidato é o Geraldo Alckmin, mas sempre se fala da possibilidade do João Dória assumir a candidatura caso o Alckmin não decole. Qual dos dois é o seu preferido? Como é que está isso dentro do partido? Eu já respondi essa pergunta outras vezes, né? Com muita franqueza. Vou até pedir para o senhor ser mais breve. Para mim é diferente. Eu me dou muito bem com os dois, pensando no lado pessoal. Confio também nos dois como grandes gestores públicos. Está aí o Alckmin, 4 vezes governador do maior estado do nosso país, sempre com bom desempenho, conheço suas qualidades pessoais também. O João Dória agora com um novo modelo de gestão, uma gestão empresarial, porque ele é um empresário de muito sucesso. Conseguiu uma eleição quando muitos duvidavam no primeiro turno, né? Achavam que era uma piada a candidatura dele, assim, em cima da hora. E conseguiu vencer. Se comunicou muito bem com o eleitor e faz uma grande gestão, fazia em São Paulo, porque saiu para concorrer ao governo do Estado. Então, qualquer um dos dois, eu acho que o PSDB está bem representado e são grandes candidatos para representar os interesses legítimos da sociedade brasileira. Pessoas que eu confio muito e que têm grandes qualidades, ainda mais nesse momento turbulento que vive o país, que precisa de pessoas com coragem, pessoas com capacidade, pessoas com capacidade não apenas de gestão, mas também de articulação política. Porque se não houver governabilidade, você não consegue implementar todas as propostas que você tem para aquela gestão. Só aproveitar também, o Rodrigo acho que tem no ponto ali uma pergunta da nossa
correspondente em Brasília, Catarina Scortetti, que trata justamente da sua experiência no Executivo que pode trazer para o Legislativo. Olá, colegas da Gazeta do Povo, Beto Richa. O papel do parlamentar, além de legislar, é, sobretudo, o de fiscalizar o Poder Executivo. Tanto que volta e meia, quando os senadores querem colocar uma lupa em um determinado tema, eles pedem ajuda ao Tribunal de Contas da União, o TCU, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. E o senhor está há quase 10 anos em outra função, no Poder Executivo, considerando os mandatos aí na Prefeitura de Curitiba e no Governo do Paraná. Então, minha pergunta é a seguinte: se eventualmente eleito para o Senado e tivesse que escolher um assunto específico para fiscalizar, para se debruçar, qual seria? Bom, é verdade. Além das principais atribuições de votar e apresentar boas leis para o país, de representar o seu estado, como eu quero fazer com o estado do Paraná, que até agora ficou órfão de uma boa representação no Senado da República, também a fiscalização do Executivo, ainda mais nesse momento de mudanças por que passa o país. Fiscalizar, sobretudo, os atos que sejam éticos, que sejam transparentes e o combate implacável da corrupção no Brasil. Talvez seja o que mais se espera de um parlamentar hoje. A gente sempre faz aqui para os candidatos também três perguntas aqui curtas assim sobre a questão de família, comportamento. Queria saber qual é a sua opinião sobre casamento gay, adoção por gays e aborto. Bom, são temas polêmicos. Espinhosos. Né? O aborto já tem a previsão constitucional em situações que colocam em risco a vida da mãe, o bebê também, já é previsto constitucionalmente isso. Eu tenho as minhas convicções religiosas, né? Agora, nem por isso eu entendo as mudanças, entendo a relação homoafetiva entre pessoas, tem todo o meu respeito, não estimulo isso, mas tem todo o meu respeito em relação a essa situação. Inclusive, essa união estável de homoafetivos, né? Eu não tenho nada contra. E a adoção por casais do mesmo sexo, o senhor seria, caso uma legislação, por exemplo? Eu não tenho opinião formada ainda. Tem que pensar bem, tem que ver a questão psicológica, se afeta o crescimento dessa criança numa situação como essa. Mas devo admitir que isso vem crescendo sistematicamente, não só no Paraná, mas é uma questão mundial. A gente sempre encerra aqui com um bate-bola rápido, até para o eleitor saber seus gostos, o que o candidato pensa sobre alguns temas, né? Já não necessariamente políticos aqui. E até eu lembro que o senhor já respondeu essa pergunta na nossa última sabatina, na última eleição, mas muita gente não deve ter assistido ou não lembra. Qual foi o seu primeiro emprego, governador? Meu primeiro emprego foi escriturário num banco privado. Certo. E o senhor lembra com que idade? Eu estava na faculdade, eu acho, 17 anos. 17 anos. Um livro que marcou a sua vida? Um livro. Eu estou lendo um agora muito interessante, pode ser esse até. Stake Hand, um livro de autoajuda muito interessante, do professor Salamanca. 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 Um filme. Eu tenho vários, tenho um gosto muito eclético. Tem vários filmes que eu assisti muito bons, eu não me recordo agora. Nenhum que o senhor queira lembrar específico assim? Não me recordo agora. Uma música. Eu gosto de vários tipos de... Gosto de música sertaneja, gosto de pop, rock nacional. Uma música... Eu gosto muito das músicas nacionais. Paralamas do Sucesso, enfim, Skank, Capital Inicial. Nenhuma música específica, não. Tá certo. Um político que o senhor admira? Tem que estar em atividade ou pode ser qualquer um? A pergunta é só essa. José Richa. O senhor interpreta. José Richa. José Richa. Sem ser político necessariamente, uma personalidade que o senhor, que inspira o senhor, que o senhor admira? Gandhi.
E agora a parte mais saia justa aqui, que é um elogio para cada um dos concorrentes nessa disputa pelo Senado, né? Vou começar fazendo a mais fácil aqui. Seu colega de chapa, o Alex Canziani. Tem que ser um adjetivo só? Não, o senhor escolhe um elogio para ele. Não, um político muito atuante, muito trabalhador. Eu admiro o trabalho dele. A Cristiane Yared. Corajosa. Fernando Francischini. Um político de convicções. Flávio Arnes. Flávio Arnes, um político ético. O senhor falou várias vezes dele aqui, agora vai ter que falar um elogio aqui. Roberto Requião. É impressionante a lealdade dele ao Lula. Professor Oriovisto Guimarães. Um empresário de sucesso. Neile Prevot. Uma jovem liderança política do Estado. E, por fim, o pastor Takayama. Takayama. Um parlamentar e, ao mesmo tempo, uma liderança religiosa, evangélica do Estado. Certo. E para encerrar, o senhor pediu para o senhor apressar, o senhor apressou tanto que até sobrou um tempinho a mais ali. Agora, no final, a gente pede sempre para o candidato para olhar ali, o senhor tem um minutinho para olhar para a câmera e para dizer por que, afinal de contas, o senhor acredita que deve ser eleito, que deve ser o representante do Paraná no Senado a partir de 2019. Até o senhor disse que tinha uma surpresa para o final, está todo mundo curioso aqui. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a Gazeta do Povo, essa live aqui com a participação do Galindo, jornalista também Euclides, e dizer que me coloco à disposição mais uma vez dos paranaenses para representá-los no Senado da República, com toda a minha experiência, com toda a minha vida política que todos vocês já conhecem, como deputado 2 vezes que fui, como vice-prefeito de Curitiba, 2 vezes prefeito da nossa capital, com a maior aprovação entre todas as capitais do Brasil, inclusive a minha reeleição foi com mais de 77% dos votos dos curitibanos. Fizemos obras por todas essas cidades, grandes avanços, uma importante redução de pobreza e de miséria, foi apontada a melhor educação do Brasil, os melhores índices do IDEB entre as capitais, enfim, muitos avanços, a redução da passagem de ônibus, os grandes investimentos que fizemos aqui com mais de 10 mil obras e a geração de 10 mil vagas em creche, que foi a maior da história de Curitiba. Isso nos levou, pela repercussão da nossa administração Brasil afora, porque recebemos a visita de muitos prefeitos que vinham conhecer as experiências exitosas e positivas da nossa administração aqui na capital dos paranaenses. Isso nos levou à candidatura ao governo do Estado, onde fiz uma série de compromissos, praticamente todos eles cumpridos. Uma gestão que me levou à vitória no primeiro turno e depois na reeleição, uma vitória mais uma vez para o segundo mandato, vencida no primeiro turno. Grandes avanços fizemos, mas eu peguei um Estado com 4 bilhões e 500 milhões de reais de dívidas, contas de água, luz e telefone que não foram pagas, 1 bilhão de reais de PASEP que não foi recolhido, progressões de professores, 100 milhões de reais atrasados. Tive que pagar todas estas contas que me foram deixadas pelo governo anterior, fazer um saneamento das finanças do Paraná para ampliar a capacidade de investimentos em obras, programas sociais e melhoria para a vida de todos os paranaenses. Segundo mandato, nessa transição do primeiro para o segundo, nos deparamos com uma gravíssima crise financeira nacional, que nos levaram, com muita coragem, responsabilidade, a ser o primeiro estado do Brasil a fazer o ajuste fiscal. Como fomos o primeiro também a sair dessa gravíssima crise, quando vemos hoje todos os estados do Brasil com uma extrema dificuldade, o Paraná avança a passos largos. Temos obras, um grande canteiro de obras em todo o estado do Paraná, graças ao equilíbrio das contas públicas que nós promovemos. Deixei um estado, peguei com 4 bilhões e meio de dívidas e deixei um estado com 6 bilhões e 700 milhões de reais de dinheiro em caixa. Estão aqui os extratos do Banco do Brasil, que eu vou mostrar logo mais para o Galindo e para o Euclides, com as aplicações do governo do estado no Banco do Brasil. 6 bilhões e 700 milhões de reais. O mesmo banco que financia obras de rodovias sem a necessidade do aval federal, diante das boas condições do governo do estado. 210 anos do Banco do Brasil, primeira vez que financia obras sem a necessidade do aval. Então o Paraná
dá grandes exemplos ao Brasil. E eu quero aqui, para encerrar, Galindo, fazer publicamente, porque eu estou farto de ser criticado por esse que destruiu o estado do Paraná, que é o Roberto Requião. Quero comparar a minha vida pessoal, a minha biografia, os meus mandatos que eu ocupei hoje na vida pública com ele. Se é que ele aceita esse desafio. Copel, Sanepar, Porto de Paranaguá, obras por todo o estado, investimento nos municípios. Então eu estou fazendo publicamente um desafio. Quero enfrentar você, Requião, para um debate olho no olho, como fiz na campanha passada. Você tremeu na minha frente, porque não há como comparar os resultados pífios, negativos da sua gestão com a gestão que fazemos hoje no governo do estado do Paraná. Quero comparar, sobretudo, no campo ético, porque ele me acusa, se aproveita de forma oportunista, como ele sempre foi, dessas denúncias vazias em relação a mim. Eu tenho 2 processos de investigação. O Requião saiu do governo com mais de uma centena de processos. Dólar no armário, um armário recheado de dólares do seu irmão, as falcatruas no Porto de Paranaguá, a compra da TV Laranja, que o Rossoni, líder da oposição, foi lá na Casas Bahia, comprou uma unidade mais barata do que a compra em escala no seu governo. Compra em escala com isenção de ICMS, comprado de uma empresa que foi a maior doadora de campanha da sua eleição. Empresa essa que nunca tinha vendido televisão até então. Está aí a denúncia do senador Sérgio Machado, que ele recebeu dinheiro da Transpetro. Estão aí as denúncias das últimas operações que houve no Porto de Santos. A empresa disse que deu dinheiro para a campanha dele. A JBS deu mais, alegam que deram mais de 4 milhões de reais para a campanha dele. Então são inúmeras denúncias. E eu não aceito que ele venha apontar o seu dedo sujo na minha cara, porque eu tenho uma vida ilibada, minha, da minha família e do meu pai, que também foi vítima das acusações mais covardes que ele fez na candidatura lá de 90 ao então candidato José Richa. Então eu não aceito, se muitos têm medo de você, eu não tenho. Tá certo, a gente encerra aqui então a entrevista com o pré-candidato ao Senado pelo PSDB, o candidato Beto Richa, agradecendo a presença do senhor aqui no estúdio e agradecendo também ao Euclides que participou aqui, a Maria Eduarda, o Rodrigo, todo mundo que participou. E a gente encerra com isso também a nossa série de entrevistas. A gente entrevistou aqui nas últimas semanas os 8 principais pré-candidatos que anunciaram seus nomes para a disputa ao Senado no Paraná neste ano. Certamente a gente vai voltar a falar com eles em outras oportunidades e vai continuar acompanhando essa disputa aqui no jornal, nos blogs, no podcast, em lives, e a gente pretende inclusive fazer debates entre os candidatos, como já fez para a Prefeitura de Curitiba. Já ficam todos convidados desde já, e a gente agradece principalmente a você que nessas semanas vem acompanhando as nossas transmissões, nossas entrevistas. As entrevistas vão todas ficar disponíveis no site da Gazeta do Povo daqui até a eleição, para que você conheça melhor os candidatos e possa tomar uma decisão consciente lá em 7 de outubro, quando o Paraná elege seus 2 senadores que vão passar 8 anos em Brasília representando o Estado. Obrigado de novo a você que nos assistiu e até a próxima.